Os benefícios da graça de Deus. Olá, gente querida, que a graça, a paz, o amor e as misericórdias do nosso Senhor estejam sobre vocês, sobre todos nós no dia de hoje. Eu realmente espero que vocês estejam bem. Antes de darmos início e continuidade aqui, ao nosso estudo de Salmos, quero dizer para você que todos os nossos estudos bíblicos são gravados e deixados para vocês diariamente nas plataformas digitais da nossa igreja. E lá você vai encontrar, além dos estudos gravados, que você pode ouvir diariamente e estudar, você também vai encontrar todos os horários dos estudos bíblicos, das reuniões, de grupos de estudo bíblico que acontecem em nossa igreja, bem como os horários dos cultos da escola dominical, das reuniões, tudo isso para que você participe e esteja em comunhão conosco em constante aprendizado. Então acesse, compartilhe o link dos estudos com aquele que está próximo a você para que ele também seja abençoado. Hoje nós vamos estudar aqui o Salmo de número 103. Ele é um salmo que é como se fosse um convite ao louvor à graça divina. Nós vamos ler este salmo todo. Ele tem 22 versículos, mas é um salmo mais compridinho, mas vale a pena. Diz o seguinte, a partir do versículo 1. Ó minha alma, bendize o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Ó minha alma, bendize o Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem resgata da cova a sua vida e quem te coroa de amor e de misericórdia, quem te supre de todo bem, de modo que a tua juventude se renove como a da águia. O Senhor executa a justiça e defende todos os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e misericordioso, demora para irar-se e é grande em amor. Não acusará perpetuamente, nem conservará a sua ira para sempre. Não nos trata de acordo com os nossos pecados, nem nos retribui segundo nossas transgressões, pois seu amor para com os que o temem é grande, tanto quanto o céu se eleva acima da terra. Como o Oriente se distancia do Ocidente, assim ele afasta de nós todas as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Já o homem, sua vida é como a erva, ele floresce como a flor do campo. Quando o vento passa, desaparece e ninguém sabe para onde foi. Mas o amor do Senhor para que os que o temem permanece para todo sempre. E sua justiça para com os filhos dos homens, para com os filhos dos filhos, para aqueles que guardam sua aliança e para os que se lembram de cumprir os seus preceitos. O Senhor estabeleceu seu trono nos céus e seu reino domina sobre tudo. Bendize o Senhor, vós, seus anjos poderosos em força, que cumpris suas ordens, obedecendo a sua palavra. Bendizei o Senhor, vós todos os seus exércitos, vós, seus servos, que executais sua vontade. Bendizei o Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Ó minha alma, bendize o Senhor. Querido, este é um salmo, é um cântico magnífico, em que o salmista expressa de modo espontâneo seu louvor cheio de júbilo a Deus por sua graça e por sua compaixão. O cântico é fruto das bênçãos da vida, da longanimidade conferida pelo Senhor aos seus filhos, da misericórdia manifestada no perdão dos pecados. No final, toda a criação é convidada a adorar a Deus. O salmo se encerra com a frase que expressa assim a profunda emoção do salmista no início deste salmo, que termina dizendo o seguinte: ó minha alma, bendize ao Senhor, Então todo o meu ser bendiga ao seu santo nome, todo o nosso ser bendiga o santo nome do Senhor. Queridos, os primeiros 5 versículos deste salmo são muito pessoais, uma vez que o autor dele se confronta com o seu dever
e exorta a sua própria alma ociosa a adorar a Deus. O salmista deseja não apenas louvar o santo nome de Deus, reconhecendo a santidade ou a alteridade única do ser divino, mas lembrar todos de suas bênçãos. De fato, o salmista aqui está decidido que sua adoração a Deus seja tão completa quanto as bênçãos divinas concedidas a ele. Versículo 1, parte B e 2, parte B vão dizer: bendiga ao Senhor todo o meu ser. E no 2, parte B, em resposta a todas as suas bênçãos. Esses benefícios foram dados ao corpo e à alma do salmista, pois Deus perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. No versículo 3, nós vemos ao longo deste salmo esses benefícios que a graça de Deus nos traz. Ou seja, um dos benefícios claros aqui no versículo 3 diz, é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Olha que maravilha, que benefício tremendo que a graça de Deus nos traz. Além disso, Deus resgata a sua vida da sepultura, que é a cova, ou Sheol, em hebraico, Sheol, significa aí a cova, sepultura, e Deus nos resgata dela. Versículo 4 vai dizer isso: quem resgata da cova a tua vida, que te coroa de amor e de misericórdia, Então, o Senhor, Ele salva o salmista do pecado, da doença e da morte, e também lhe concede bênçãos explícitas, porque no versículo 4 diz que ele o coroa. E isto significa o quê? Que faz de seu filho um rei, Coroa, quem recebe coroa é o rei. Deus também o enche de bens, de modo que a sua juventude se renova como a da águia. Tremendo esse versículo 5 que diz que a juventude se renova como a da águia. Talvez seja uma alusão a uma antiga fábula de que a águia voa de tempos em tempos tão perto do sol que cai chamuscada no mar e emerge como um milagre, rejuvenescida, ou a troca anual da penugem e eclipse da ave após a época de reprodução, até que a plumagem dela se renove na primavera seguinte. Aqui, como em Isaías 40, no versículo 31, a águia é usada como um símbolo de juventude e de força. Essas são, portanto, as bênçãos pessoais de Deus para o salmista. Libertado do pecado, libertado da doença, libertado da morte, ele se sente tão privilegiado quanto um rei e tão vigoroso quanto uma águia. O salmista também passa das suas bênçãos particulares que ele mesmo recebeu para a graça geral de Deus para com todo o povo da aliança. Toda vez que os filhos de Deus foram oprimidos, o Senhor faz justiça e defendeu a causa deles. Nós vemos isso no versículo 6. O Senhor executa a justiça e defende todos os oprimidos. A revelação mais notável disso foi dada a Moisés e aos israelitas sob a liderança de Moisés. O simples fato de Deus lidar com seu povo foi uma expressão de sua graça. No versículo 7 vai dizer que ele manifestou seus caminhos a Moisés e seus feitos aos filhos de Israel. Isso é uma expressão de graça. De fato, o que o salmista continua a dizer é uma espécie de meditação sobre a gloriosa revelação do nome de Deus a Moisés. Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Lá em Êxodo 34, no versículo 6, diz isso. Depois de citar essas palavras, o autor do Salmo passa a aplicá-las por meio de suas declarações na negativa de 3 ilustrações de um contraste impressionante. Os 2 pontos na negativa indicam que Deus estabelece limites à sua própria ira justa contra o pecado. O primeiro é uma restrição temporal, de que ele não acusa sem cessar. Nós vemos isso no versículo 9. O segundo é uma restrição à expressão de sua ira, de que, em vez daquele justo juízo, ele não nos trata conforme os nossos pecados. Graças a Deus por isso. E em seguida,
nós temos as 3 ilustrações positivas da graça de Deus, que é o seu amor leal, que se eleva tão alto quanto o céu, o seu perdão que afasta os nossos pecados para tão longe quanto o infinito, e a sua compaixão que é tão terna quanto a que um pai tem por seus filhos, porque ele conhece nossa fragilidade humana. A menção à fraqueza humana leva à ênfase final da misericórdia de Deus, que, como no Salmos 90, assume a força de um contraste entre a transitoriedade humana e a eternidade do amor de Deus. A humanidade floresce como a relva e também perece como a relva quando o vento quente do deserto sopra sobre ela. Mas em relação àqueles que reverenciam a Deus, guardam sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos, o amor leal e a justiça do Senhor perduram para sempre e enriquece a posteridade deles. Essa garantia do amor inesgotável de Deus às sucessivas gerações traz consolo a muitos enlutados enquanto estão juntos ao túmulo, ou seja, talvez de alguém querido, e observam o caixão descer até o local de descanso final do corpo desse ente querido. No último parágrafo, o salmista passa do amor do Senhor pelo povo da aliança para a soberania divina sobre a criação. Deus estabeleceu seu trono nos céus e de lá domina sobre tudo o que existe. Assim, convencido do reino universal de Deus, o salmista convoca então toda a ordem criada a bendizer o Senhor. Primeiro, o salmista se dirige aos anjos poderosos, chamados também de exércitos e servos de Deus, cuja atividade característica é cumprir a vontade dele. Em seguida, o salmista se volta para as ordens inferiores da criação de Deus e convida todas as suas obras em todos os lugares a adorar ao Senhor. E por fim, o salmista volta para si mesmo e conclui o salmo como no início, com a exortação bem pessoal. Bendiga ao Senhor a minha alma, diz isso no versículo 22, fechando este salmo. Querido, bendiga ao Senhor a sua alma, que você possa bendizer ao Senhor pelos benefícios que a graça dele te proporciona. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.